Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. Na aula de hoje, ensino passo a passo de um cropped de crochê tecido com fio batik. Essa peça ela é nível intermediário, ou seja, é preciso que você tenha aí habilidade com diminuições, medidas e emendas, por exemplo. Agora confira a lista de materiais. Para fazer a peça, você vai precisar de 4 novelos do fio batik na cor 9978, agulha para crochê número 5.5 mm, 3 marcadores de pontos, fita métrica e tesoura. A peça ensinada é tamanho M, mas facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Para dar início à peça, é preciso que você tire a medida da circunferência total da sua cintura. E com base nessa medida, nós vamos tecer uma faixa. Bom, então aqui eu vou trabalhar com 2 fiozinhos do fio batik juntos e não há necessidade de fazer o encontro das cores. Vejam só que aqui eu tenho o roxo e o rosa bem clarinho. Vou fazer a junção desses 2 fios, unindo ponta com ponta desta forma e agora eu vou tecer a faixa. Bom, caso você queira uma peça mais leve e delicada, é possível fazer também com apenas um fiozinho de batik. Mas como eu quero uma peça um pouco mais volumosa e mais rápida de tecer, eu optei por trabalhar com 2 fiozinhos ao mesmo tempo. Outra dica é que essa peça ela é feita sob medida. Então, com base na sua medida é que você vai tecer a faixa. Nós vamos iniciar pela altura da faixa e depois pelo comprimento, com base na medida da circunferência total da cintura. E o número de pontos para a altura vai ficar ao seu critério. Para começar, eu vou fazer aqui o anel inicial do crochê, que não conta como correntinha. Pronto. A partir dele, eu vou tecer 8 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizadas as 8 correntinhas, agora vamos tecer um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, para cada corrente de base. Para iniciar o primeiro ponto baixo, eu faço mais uma correntinha e insiro na terceira corrente. Então, aqui nós temos 2 pontinhos baixos. As 2 correntinhas, elas já contam como primeiro ponto. E a partir do segundo ponto baixo, eu vou tecer um ponto baixo para cada corrente de base. Então, nós vamos ter aqui o total de 8 pontos baixos. Finalizados os 8 pontos baixos, vamos para a segunda carreira, que é igual às demais carreiras. Então, eu viro o meu trabalho e percebam que no ponto nós temos a alça para a frente e a alça para trás. Eu vou inserir a agulha, pegando na alcinha de trás de cada ponto. Então, eu insiro a agulha, puxo o fiozinho e faço aqui o primeiro ponto baixo na alcinha de trás. Insiro na próxima alcinha, no ponto ao lado, na alcinha de trás e faço ponto baixo. Insiro na alcinha de trás do próximo ponto e faço ponto baixo. Então, para cada ponto de base, eu vou inserir a agulha pegando sempre na alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós vamos ter aqui o total de 8 pontos baixos. Virei o trabalho, vamos para a terceira carreira, insiro novamente pegando na alcinha de trás do ponto de base e faço um ponto baixo. Na alcinha de trás do ponto de base e faço um ponto baixo. Então, nós vamos tecer o número de carreiras com base na circunferência total da cintura, sempre tecendo 8 pontos baixos e pegando na alcinha de trás de cada ponto baixo de base. Insiro a agulha na alcinha de trás e faço o ponto baixo. Então, eu vou tecer dessa forma até atingir a medida desejada, ou seja,
a circunferência total da cintura. Mas aqui vai uma dica super importante. É necessário que o número de carreiras seja número par. E vejam que aqui eu finalizei a faixa. Bom, nós temos o total de 70 centímetros, que é com base na medida da circunferência da minha cintura. E é importante que vocês saibam que aqui eu tenho 98 carreiras de ponto baixo, sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto de base, e a altura da minha faixa com 8 pontos é equivalente a 5,5 centímetros, quase 6. Bom, caso você queira uma faixa um pouco maior, é só tecer mais correntinhas lá no início. E para uma faixa mais estreita, é só tecer menos correntinha. E o número de correntinhas e de pontos baixos tão pouco importa, desde que o número de carreiras sejam números pares e que o tamanho, a medida dessa faixa, seja a medida da circunferência total da sua cintura. Bom, agora vamos fazer a emenda dessas duas laterais da faixa para que possamos trabalhar de forma circular. Para fazer a emenda é muito simples. Antes nós vamos ter que certificar de que a faixa está retinha e bem alinhada. Bom, agora eu vou fazer a junção com ponto baixíssimo, unindo ponto a ponto. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo, eu vou inserir a agulha no primeiro pontinho dessa lateral, na lateral da frente, e insiro a agulha pegando no pontinho, no primeiro pontinho da lateral de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo, não é ponto baixo, ponto baixíssimo. E nessa etapa não há necessidade de você se preocupar em pegar em apenas uma alcinha do ponto. Você pode pegar nas duas alcinhas, na alcinha da frente e na alcinha de trás, ou quem sabe pegar em apenas uma alcinha. Insiro no segundo pontinho baixo da lateral da frente e no segundo pontinho baixo da lateral de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. Então eu vou fazer a junção de cada pontinho de ambas as laterais com um ponto baixíssimo, dessa forma. Nós vamos tecer aqui o total de 8 pontos baixíssimos fazendo a emenda. Finalizada a emenda, nós vamos ter esse resultado. Se você observar, ele tem uma saliência um pouquinho maior se comparado às demais. Então, para que não fique tão evidente a emenda, eu vou transferi-lo para a parte do avesso. Então, vejam só que a emenda foi transferida para a parte do avesso. Bom, agora nós vamos tecer pontos altos distribuindo da seguinte forma: um pontinho para uma carreira, um pontinho para a segunda carreira, um pontinho para a terceira carreira e 2 pontinhos para a quarta carreira. Então, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontinhos altos, sendo um ponto para cada carreira, acompanhados de 2 pontinhos altos para a quarta carreira. Vou começar com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, pegando na primeira carreira. Dou a laçada para a segunda carreira, vou fazer aqui o segundo ponto alto. Para a terceira carreira, faço o terceiro ponto alto e para a quarta carreira, eu vou preencher com 2 pontinhos altos, 1 e 2. Novamente, para a primeira carreira, vejam só que eu estou começando novamente a sequência de 3 pontos altos e depois 2 pontos dentro de um ponto. Fiz um ponto, para a segunda carreira, faço o segundo, para a terceira carreira, faço o terceiro ponto e para a quarta carreira preencho com 2 pontinhos altos, 1 e 2. Feito esses 2 pontinhos, eu volto a contar, primeira, segunda, terceira, quarta. Dessa forma eu não me perco. Então, para a primeira carreira, faço um ponto alto, para a segunda, faço um ponto alto, para a terceira,
faço um ponto alto e para a quarta carreira faço 2 pontinhos dentro de um ponto. Bom, eu vou tecer seguindo esse esquema de pontos altos até completar toda a extensão da faixa. Finalizada a carreira, alternando 3 pontos altos, sendo um pontinho para cada ponto e depois 2 pontinhos para dentro de um ponto, nós vamos finalizar e dar sequência ao restante da peça. Mas observem que aqui houve uma quebra de sequência. Eu tenho 2 pontinhos para dentro de um ponto e logo em seguida eu tenho um ponto para uma carreira e um ponto para uma carreira. Ao lado, eu já tenho as 3 correntinhas que iniciam o primeiro ponto alto. Então, eu não consegui fazer uma sequência exata, não tem problema, porque o objetivo de distribuir 3 pontos e depois 2 juntos é de fazer um aumento gradativo ao ponto que a sua peça não fique com excesso de pontos ou que falte. Bom, então agora, para finalizar, eu vou inserir na terceira correntinha, vou fazer ponto baixíssimo, vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada, vou inserir pegando nas 2 alcinhas do ponto e vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Não há necessidade de tecer alternando pontos e fazendo aumentos. Nós vamos manter aqui um pontinho alto para cada ponto de base. E vamos tecer o número de carreiras de ponto alto até atingir a seguinte medida, da linha da cintura até a altura do axila. Então, eu vou fazer aqui um pontinho alto para cada ponto de base e o número de carreiras de pontos altos, sem aumento de pontos, vai ser então da linha da cintura até a altura do axila. Vejam que aqui eu teci o número de carreiras de ponto alto o suficiente para atingir a medida da linha da cintura até a altura do axila. Observem também que nessa parte da faixa nós temos um estreitamento, enquanto que para as carreiras de ponto alto a peça ficou um pouco mais soltinha nas laterais. Isso aconteceu porque nós tecemos uma carreira de aumento e para todas as outras nós tecemos um ponto alto para cada ponto de base. Para que você tenha uma noção, essa peça que estou fazendo, ela mede tamanho M. Então, da linha da cintura até o axila, mede cerca de 20 centímetros. Você pode tecer mais ou menos de acordo com o seu tamanho. Então, nós temos o total de 10 carreiras de ponto alto, sendo uma de aumento e as demais tecendo um ponto para cada ponto de base. Bom, agora eu dividi com o marcador de pontos metade para a parte da frente e metade para a parte de trás. Nós vamos dar início tecendo a parte de trás do cropped, que é muito mais fácil. E para fazer essa parte de trás, é importante que você siga algumas medidas que eu vou passar aqui para você. E essas medidas condizem à altura da cava. Então, para tamanho P, você vai tecer 18 centímetros em carreiras lineares. Para tamanho M, 20 centímetros de carreiras lineares. E para tamanho G, 22 centímetros em carreiras lineares. Bom, veja então que eu fiz aqui a marcação, transferindo 61 pontos para a parte da frente e 61 pontos para a parte de trás. O total de pontos que eu tenho para iniciar essa divisão é de 122 pontos. Então, aqui eu teci 122 pontos e com o marcador eu defini 61 pontos para a frente e 61 pontos para trás. Agora, vamos tecer um pontinho alto para cada ponto, fazendo 61 pontos e subindo, tecendo 61 pontos. Subindo, tecendo 61 pontos. Então, nós vamos trabalhar de maneira linear. Antes, nós estávamos tecendo de maneira circular. Então, como a minha peça ela mede tamanho M, eu vou tecer 20 centímetros de carreiras de ponto alto. Então, aqui
eu tenho um marcador que define o ponto de partida para dar início. Faço aqui 3 correntinhas para começar o trabalho, dou a laçada e teço aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Ao todo, vou fazer 61 pontos. Mas para facilitar, vejam só que eu já marquei aqui o término da carreira. Então, eu vou tecer 61 pontos até chegar aqui. Finalizados os 61 pontos, agora eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, insiro no ponto seguinte e teço mais 61 pontos. Então, eu vou fazer o número de carreiras, sem aumentos de pontos, mantendo 61 pontos para cada carreira, até atingir 20 centímetros de altura, que condiz com o tamanho M da peça que estou tecendo. Aqui eu teci o total de 13 carreiras que equivalem a 20 centímetros de carreiras lineares. Vejam que a parte de trás do cropped já está pronta. E essa altura de 20 centímetros, ela condiz com a cava. Bom, agora que eu finalizei o número de carreiras o suficiente para a cava do tamanho M, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Vamos tecer a parte da frente. Bom, se para a parte das costas nós tecemos de maneira reta, para a parte da frente eu vou fazer um decote. Então vejam que aqui eu tenho o marcador das laterais, um para cada lateral, e aqui eu tenho um marcador no ponto 31. Por quê? Para a parte da frente, para a parte das costas, eu reservei 61 pontos e 61 pontos. Então, eu marquei aqui o ponto 31 sendo metade desses 61 pontos. E outra dica aqui que é super importante, nós vamos tecer a mesma quantidade de carreiras para a parte da frente que nós tecemos para a parte das costas, para que dê certo a medida da cava. Bom, e para iniciar, eu vou ensinar um lado e depois você vai espelhar o outro lado, porque é basicamente a mesma coisa, a mesma quantidade de carreiras e os pontos, tá? Então, eu vou amarrar o fiozinho, inserindo no ponto ao lado do marcador alfinete. Vejam que eu tenho o ponto número 31, eu vou inserir no pontinho ao lado. Puxo e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha e vou subir apenas 2 correntinhas, dar a laçada e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Então aqui eu fiz 2 pontos altos fechados juntos. Vou fazer diminuições de pontos para essa lateral aqui do decote, enquanto que para a parte da cava eu vou manter os pontos alinhados e retos, ou seja, só vou fazer diminuição para o decote. Para este lado vou manter a mesma quantidade de pontos, um pontinho para cada ponto. Agora eu dou a laçada e faço aqui um pontinho alto para cada ponto de base até chegar neste outro marcador. Finalizada a carreira, agora eu estou fazendo essa parte aqui da cava, de onde vão sair as mangas. Então, eu não faço diminuição. Eu teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, viro o trabalho e volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Antes de finalizar a carreira, vejam só que nós estamos agora do lado do decote. Faltam 2 pontinhos para finalizar a carreira, então eu dou a laçada, faço aqui um ponto alto e não finalizo, dou a laçada e faço mais um pontinho alto, sem finalizar. Agora eu dou a laçada e puxo tudo. Como nós estamos ainda para o lado do decote, eu fiz aqui 2 carreiras fechando 2 pontinhos altos juntos. Para a próxima carreira, eu vou tecer 3 pontinhos altos fechados juntos. Então, eu faço 2 correntinhas, viro o trabalho novamente,
dou a laçada, faço um ponto alto e não finalizo, dou a laçada e faço mais um pontinho alto, não finalizo, dou a laçada, puxo tudo. Então, a cada 2 carreiras fechando 2 pontinhos altos, eu vou fazer a terceira carreira fechando 3 pontinhos altos juntos. Agora eu teço um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar a carreira, dou a laçada e faço aqui um pontinho alto. Vejam só que nós temos que manter essa parte da cava reta. Agora, teço 3 correntinhas, viro o trabalho e faço um pontinho alto para cada ponto em direção ao decote. Ao chegar no decote, observem que nós temos 2 pontinhos. Então, nós tecemos a primeira carreira fechando 2 pontos altos, a segunda carreira 2 pontos altos e a terceira carreira 3 pontos altos. Agora eu vou repetir. A próxima carreira, a quarta, sendo 2 pontos altos, a quinta 2 pontos altos e a sexta com 3 pontos altos fechados juntos. Nós vamos trabalhar nessa sequência até atingir 13 carreiras, mas você vai observar que na 13ª carreira nós vamos encerrar com 2 pontinhos altos fechados juntos. Então aqui eu vou dar a laçada, faltando 2 pontinhos, vou fazer um ponto alto, não vou finalizar e vou fazer mais um pontinho alto e agora sim dou a laçada, puxo tudo. Nós vamos para a 5ª carreira, que são 2 pontinhos altos fechados juntos e só na sexta é que vamos tecer 3 pontos altos fechados juntos. Então, 2 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, faço um pontinho alto, dou a laçada, puxo tudo. E agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Bom, lembrando que para a parte da cava, nós vamos mantê-la reta. Finalizado um dos lados do decote da parte da frente, vejam que para este lado que nós temos o decote há uma diminuição de pontos, enquanto que para esse lado da cava eu mantive os pontos de forma reta. Bom, é importante você saber que alternando uma carreira com 2 pontos altos fechados juntos, a próxima com 2 pontos altos fechados juntos e a próxima com 3 pontos altos fechados juntos, nós temos aqui para a 12ª carreira 3 pontinhos altos fechados juntos e para a 13ª carreira 2 pontinhos altos fechados juntos. Agora vamos fazer a emenda dessa parte aqui do decote com a parte das costas. E depois de fazer essa emenda, já para definir a passagem do braço e a cava, é que nós vamos cortar, arrematar e fazer o outro lado. Mas para fazer a emenda deste lado, é importante que a gente vire a peça do avesso para que a marcação da emenda ela fique para o lado avesso. Virada a peça para o lado avesso, aqui eu tenho um total de 13 pontos, então eu vou fazer a emenda em 13 pontos aqui na parte de trás. E a emenda é com ponto baixíssimo. Então, eu insiro pegando no primeiro pontinho da parte de trás e faço ponto baixíssimo. Insiro no segundo pontinho da frente e no segundo pontinho lá de trás e faço baixíssimo. No terceiro pontinho da frente e no terceiro pontinho de trás e faço ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer a junção de 13 pontos, tanto para o lado da frente quanto para o lado de trás. Finalizada a junção de 13 pontos altos, tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto! Agora eu vou virar a peça para o lado direito e vou fazer a mesma coisa do outro lado, contendo o mesmo esquema de pontos de diminuições, números de carreiras e a emenda. Desvirada a peça para o lado direito, nós vamos ter esse acabamento na emenda e nós vamos ter esse resultado para o primeiro lado. Agora eu vou amarrar o fiozinho neste pontinho, vou tecer seguindo para a posição do decote, vou fazer as diminuições desse lado e vou manter um pontinho alto para cada ponto para o lado da cava, para que ela fique reta como ficou deste lado. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz deste lado
para este. Finalizada a parte da frente do cropped, vejam só que nós temos o decote V e para a parte da cava, da onde nós vamos tecer as mangas, nós temos reto e alinhado. E agora vamos fazer o acabamento para o decote, que vai passar para a parte da frente e também para a parte das costas. Então, eu vou virar a peça dessa forma, vou inserir a agulha, vejam só aqui, pegando um pontinho antes da emenda. Vou vir com o fio, vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes para prender os fiozinhos ao trabalho. Então, 1 e 2. E agora eu vou distribuir pontos baixos. Vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo, mas vejam só que nós temos a emenda. Então, eu faço aqui um ponto baixo. Aqui, pegando no pontinho, eu faço um ponto baixo, mas não finalizo. Insiro pegando no próximo pontinho baixo e faço 2 pontinhos baixos fechados juntos. Vou fazer dessa forma na emenda do outro lado. Então, eu vou fazer 2 pontinhos baixos fechados juntos. Agora, eu teço um pontinho baixo para cada ponto alto de base para as costas. Ao chegar na outra emenda, vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo e não termino. E faço um pontinho baixo, puxo tudo. Agora eu vou distribuir um ponto baixo, pegando no espaço do ponto alto e pegando no nozinho que há entre uma carreira e outra. Então, eu faço um ponto baixo pegando no espaço do ponto alto e no nozinho que existe entre uma carreira e outra. Vou distribuir pontos baixos dessa forma até chegar nessa parte aqui do V. Ao chegar nessa parte mais estreita do V, eu vou fazer 3 pontinhos baixos fechados juntos. Então, faço um e não finalizo. Insiro a agulha pegando no pontinho número 31, faço ponto baixo e não finalizo. Insiro pegando no próximo pontinho, faço um ponto baixo e não finalizo. Dou a laçada e puxo tudo. Agora, eu volto tecendo um pontinho baixo para o nozinho de cada carreira e um pontinho baixo para o espaço de um ponto alto. Para finalizar a primeira carreira de ponto baixo, eu faço aqui ponto baixíssimo inserindo na segunda correntinha. Bom, agora eu vou tecer mais 2 carreiras de ponto baixo, fazendo 3 diminuições, ou seja, 3 pontinhos baixos fechados juntos para as 2 emendas, então para a emenda desse lado e deste, e também para essa parte aqui do V. Então, eu vou iniciar tecendo o primeiro ponto baixo, faço aqui um pontinho baixo, e vejam que aqui eu tenho emenda, eu vou reduzir 3 pontinhos. Então, o primeiro pontinho eu faço, não termino, o segundo eu faço, não termino, e o terceiro eu faço, dou a laçada, puxo tudo. E agora eu volto tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Novamente, ao chegar do outro lado da emenda, faço aqui um pontinho baixo, não termino, um pontinho baixo, não termino e um pontinho baixo. Dou a laçada, puxo tudo e volto tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Para essa parte aqui do V, eu vou fazer a mesma coisa. Faço um ponto baixo, não termino, faço um ponto baixo, não termino e faço um ponto baixo. Dou a laçada, puxo tudo e volto tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar a carreira, eu insiro lá no primeiro pontinho baixo, faço ponto baixíssimo. Agora vou fazer a última carreira de ponto baixo tecendo da mesma forma e com as mesmas diminuições. Então, para as emendas de cada lateral, vou fazer 3 pontinhos fechados juntos e também para essa parte aqui do decote em V.
Para finalizar a terceira carreira, eu insiro no primeiro pontinho baixo, faço ponto baixíssimo e agora vamos finalizar o acabamento no decote com um ponto rendinha. Para começar, faço uma correntinha que é referente ao primeiro ponto baixíssimo e faço mais uma correntinha, que nada mais é uma correntinha para dar o detalhe ao ponto. No ponto ao lado, eu faço ponto baixíssimo e faço uma corrente. No ponto ao lado, faço um baixíssimo e uma corrente, um baixíssimo e uma corrente, um baixíssimo e uma corrente. Então, eu vou contornar toda a carreira de ponto baixo dessa forma. Para finalizar a carreira de ponto rendinha, eu vou inserir pegando no ponto baixíssimo, naquela primeira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora é só esconder esse fiozinho pelo lado avesso da peça. E agora vamos para as mangas. Para fazer a manga, nós vamos amarrar o fiozinho nessa parte aqui de baixo da cava. Então, eu venho com os dois fiozinhos juntos, insiro pegando neste nozinho aqui que existe entre uma carreira e outra. Passo o fio e faço dois nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feitos os dois nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Feito isso, eu vou fazer agora 3 pontos altos fechados juntos para essa parte aqui da cava, para a parte inferior. Então, eu dou a laçada, faço um ponto alto, inserindo dentro desse espaço do ponto alto e não finalizo, dou a laçada, insiro pegando aqui embaixo, faço um ponto alto e não finalizo. E agora, eu dou a laçada e faço um pontinho alto pegando dentro desse espaço em que eu fiz o ponto alto para uma das cavas. Então, vejam que aqui eu tenho 3 pontinhos altos que, a partir dessa laçada, foram fechados juntos. Bom, feito isso, eu vou distribuir um pontinho alto para o intervalo que existe no ponto alto da carreira da cava e para o nozinho entre uma carreira e outra. Então, eu vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto pegando no nozinho. Dou a laçada, insiro a agulha pegando dentro desse espaço que há no ponto alto. Dou a laçada, insiro a agulha pegando dentro do nozinho que existe entre uma carreira e outra. Dou a laçada e insiro dentro desse espaço em que há um ponto alto. Então, eu vou distribuir pontos altos dessa forma até completar toda a carreira e preencher toda a circunferência da cava. Para finalizar, eu vou inserir a agulha pegando na terceira correntinha lá do primeiro pontinho alto, faço aqui ponto baixíssimo e agora eu vou tecer mais 20 carreiras, fazendo um pontinho alto para cada ponto de base, sem ter que fazer diminuições. Então, eu vou fazer o total de 21 carreiras contando com a primeira, sendo que a primeira carreira nós tecemos aqui apenas 3 pontos altos fechados juntos como diminuição. A partir da segunda carreira, nós faremos um ponto alto para cada ponto. Então, eu inicio com 3 correntinhas, dou a laçada e faço um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizadas as 21 carreiras, contando desde a primeira carreira, aqui nós temos cerca de 31 centímetros de comprimento. Agora chegou o momento de estreitar essa parte aqui da manga para que a gente possa fazer o punho. Então, eu vou iniciar o estreitamento tecendo 2 pontinhos altos fechados juntos. Inicio com 2 correntinhas, dou a laçada para o ponto seguinte de base, faço aqui o ponto alto. Aqui nós já temos 2 pontos fechados juntos.
dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho de base, faço ponto alto, mas não termino, dou a laçada, faço um ponto alto, vejam só que eu fiz num pontinho de base e depois no ponto seguinte. Dou a laçada, puxo tudo, fiz mais 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou fazer conjuntos de 2 pontos fechados juntos. Por isso que é importante que o número de pontos para a manga seja número par. Para que você saiba, eu tenho aqui o total de 48 pontos altos de base. Então, eu vou reduzir até que ele tenha 24 pontos, tecendo 2 pontinhos altos fechados juntos. Novamente, dou a laçada, para o ponto seguinte, faço um ponto alto, não termino, dou a laçada para o ponto seguinte, faço um ponto alto, não termino, dou a laçada, puxo tudo. Vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando no conjunto de 2 pontos altos fechados juntos e faço ponto baixíssimo. Pronto! Agora, para a próxima carreira, nós vamos tecer 4 pontinhos altos, sendo um ponto para cada ponto de base, e depois vamos tecer um conjunto de 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou começar com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. No ponto seguinte de base, faço o segundo ponto. No ponto ao lado, o terceiro. No ponto seguinte, faço o quarto. Feito 4 pontinhos altos, aí sim eu faço o conjunto de 2 pontos altos fechados juntos. Então, faço um ponto alto, não termino, dou a laçada, no próximo pontinho faço um ponto alto, não termino, dou a laçada, puxo tudo. Novamente, teço 4 pontinhos altos, um para cada ponto. Então, 1, 2, 3 e 4. Fiz aqui um pontinho alto para cada ponto. Agora, eu faço o conjunto de 2 pontos altos fechados juntos. Então, um ponto alto, não finalizo, e faço aqui um pontinho alto, não finalizo. Dou a laçada, puxo tudo. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Bom, agora nós vamos tecer 9 pontos altos, sendo um pontinho para cada ponto de base, um conjunto de 2 pontos altos fechados juntos e mais 9 pontos altos. Então, eu teço 3 correntinhas, faço aqui o segundo ponto, vejam que eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto, sendo 9 no total. Finalizado os 9 pontos altos, agora sim eu teço 2 pontinhos altos fechados juntos. Então, dou a laçada, faço aqui um ponto, não termino, dou a laçada e faço mais um pontinho alto, não termino. Dou a laçada, puxo tudo. E agora eu volto tecendo mais 9 pontos altos, então um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Começo com 3 correntes e teço aqui um pontinho alto para cada ponto. Para encerrar, faço aqui um ponto baixíssimo e pronto. Agora vamos tecer um ponto alto e um ponto alto em relevo, um ponto alto e um ponto alto em relevo. Teço 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, dou a laçada, empurro o pontinho para frente, o próximo ponto, e faço ponto alto em relevo. Dou a laçada no ponto alto de base, faço um ponto alto e no próximo pontinho empurro para frente e faço aqui ponto alto em relevo. Então, eu vou alternar essa sequência de pontos, um ponto alto e um ponto alto em relevo, tomando cuidado para não aumentar a quantidade de pontos e manter a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha,
faço ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer um ponto alto para o ponto alto de base e um ponto alto em relevo, pegando no ponto alto em relevo de base. Faço aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, dou a laçada, empurro o pontinho alto em relevo para frente e faço aqui ponto alto. Dou a laçada, no pontinho alto de base eu repito o ponto alto. No pontinho alto em relevo, empurro o pontinho para frente e faço ponto alto em relevo. Então, eu vou continuar alternando ponto alto com ponto alto em relevo, só que dessa vez eu preciso fazer o ponto alto em relevo no ponto alto em relevo e o ponto alto normal no pontinho alto normal. Para encerrar, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora vamos fazer o ponto rendinha, que é o mesmo que utilizamos para o acabamento no decote. Então, eu faço aqui uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixíssimo e uma correntinha para dar efeito ao ponto. Insiro no ponto seguinte, faço ponto baixíssimo. Faço uma correntinha no ponto seguinte, um baixíssimo. Uma correntinha no ponto seguinte, um baixíssimo. Então, eu vou tecer ponto rendinha em toda a carreira. Para finalizar a carreira, insiro na primeira correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Então, aqui nós temos uma manga já finalizada, com o punho bem apertado, bem apertadinho, mas que seja confortável para você. E para fazer em diferentes tamanhos, o segredo é fazer, ver, provar, até você conseguir chegar aí num resultado que proporcione conforto e que esteticamente fique bacana a sua peça. Lembrando que essa peça que eu estou ensinando é tamanho M. Toda ela, basicamente, você vai construir com as dicas que eu passei aqui. Porém, essa parte aqui do punho, ela é muito intuitiva. Então, você pode fazer, desmanchar, provar, até acertar. Bom, para que você tenha ideia, a manga, ela mede cerca de 40 centímetros para tamanho M, mas isso também pode variar muito, né, de braço para braço. Agora, é só esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos do lado avesso, e aqui vai uma dica bem bacana. Eu tenho uma agulhinha de espessura menor, vejam só que ela é 2,5. Então, eu passo ela pelo lado avesso, por entre os pontos, de forma bem aleatória e puxo. Quanto mais eu esconder esse fiozinho, melhor. E isso eu vou fazer em todo o trabalho que tiver fiozinho cortado e arrematado. E aqui nós temos a peça finalizada. Lindo cropped, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários o que você achou da peça e assim que fizer a sua, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!